Bem, bem, os Estados Unidos, quando viu Israel, pobre Israel, sendo atacado por uma superpotência como o Hamas, é uma coisa praticamente para a gente falar assim, se vira aí, problema seu. Não. Estados Unidos manda 2 porta-aviões. O Gerald Ford, que eu acho que é o último porta-aviões dele, da classe Gerald Ford, foi comissionado em 2017. É um monstro de uma banheira flutuante de 100 mil toneladas, 337 metros de comprimento, 78 de largura, 76 de altura, consegue viajar a 30 nós na velocidade máxima, é uma velocidade fantástica, 50 e poucos quilômetros por hora, tem uma autonomia de combustível de 25 anos, tem 4.500 parasitas dentro e pode carregar mais de 75 aeronaves. Tá? Já o Dwight Eisenhower é da classe Nimitz e tem quase as mesmas dimensões, quase o mesmo tamanho, e ele é de 1977, é um pouco mais velho. E vão junto com cruzadores e mais alguma coisinha. Ocorre que eles vão para a costa de Israel, e para a costa de Israel e para a costa do Líbano, e para a costa do Líbano. A Rússia tem 2 bases lá, Mainai e Tartus, todas as duas na Síria. E ali pode estar nascendo uma semente para a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque aquelas bases aéreas estão dotadas de Sukhoi 34, 35 e, ao mesmo tempo, está sendo deslocado para a região um grupo que eles chamam na Rússia e chamam até na OTAN de assassinos de porta-aviões. Quem são os assassinos de porta-aviões? Bem, os considerados tecnicamente assassinos de porta-aviões, informação de qualidade, são os Tupolev Tu-22, que não são de hoje, eles são bem antigos. Só que eles foram modernizados e voltaram à ativa, totalmente modernizados na configuração Tu-22M3. E além dos MiG-31K, que usam o Kinzhal. Tá? Essa frota americana vai para lá provavelmente por sistemas Aegis. É o sistema mais avançado que eles têm. É um sistema que tem um alcance de radar de até 300 quilômetros. Tem aeronaves baseadas quase todas no F-18, aeronaves de ataque que fazem a proteção até um raio de 700 quilômetros. Tem que ter 1.500 quilômetros para ir e para voltar. Eles têm um sistema de mísseis superfície-ar bem eficientes. São os IRIM 162, 166, tá? O 116 e todos esses. Uns são cinéticos, outros são explosivos. É o sistema de defesa, vamos dizer, superfície-ar. Eles têm em torno de 2.000 quilômetros de velocidade. O alcance não importa, porque a efetividade deles é feita num raio muito pequeno, num raio de 35 quilômetros, 37 quilômetros. É o raio de interceptação dessas beldades. O problema todo é que o Tu-22 ele tem 2.000 quilômetros de alcance, ele pode ser reabastecido ainda, e ele consegue atacar com KH. Em espanhol fica melhor que é KAT, tá? Aqui não, é KH, a letrinha H. KH-32, que é o mais eficiente míssil antinavio
e capaz de sozinho afundar um porta-aviões. Ele é lançado a aproximadamente 1.000 quilômetros de distância e ele é lançado por direção. Você pega no radar, pega na UEC, pega no satélite, você sabe que está naquela direção. Você não precisa saber onde ele está. Você lança ele e quando ele estiver a 300 quilômetros de distância, mais precisamente na faixa de 200 quilômetros, ele escolhe o alvo. Ele vai saber qual é o alvo. Ele tem inteligência artificial suficiente para isso, para saber qual é o alvo. Pode piorar? Pode. Ele está a 300 quilômetros do alvo, mas ele está a 40 quilômetros de altura, de altitude. Porque ele sobe a 40 quilômetros e desce. Pode piorar um pouco mais? Pode. Ele é transultrassônico, supersônico, hipersônico, transhipersônico. Por que é transhipersônico? Porque supersônico é de 1 a Mach 5. Só que você está falando com um sistema de interceptação que tem Mach 2 e você tem um atacante com uma velocidade 2,5 vezes maior. Ele no mergulho final, ele consegue fazer isso. Esses mísseis de defesa, né, americanos, eles têm uma efetividade para alvos que voem a até 1.000 metros por segundo. Só que esse KH-32 ele voa a 1.600 metros por segundo. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando só desses. Ele tem 11 metros de comprimento, pesa 5,5 toneladas e leva uma ogiva de 500 quilos, que pode ser explosivo de alta potência, de perfuração, ou então pode ser uma ogiva nuclear tática. Rubem, ele vai usar... Olha, se eles forem atacar um navio americano, isso já foi feito há muito tempo. Então, eles podem estar carregando uma ogiva de 5 quilotons, que é o suficiente para pulverizar o navio. Trágico, porque o navio ainda é energia nuclear. Tem 2 reatores lá dentro. Isso é possível? É. Capacidade de interceptação baixíssima, quase zero. Porque o 162 americano, ele tem uma carga cinética, mas ele tem uma capacidade de interceptação baixa, porque ele só poderia ser efetivo a 37 quilômetros. Ele está voando a 40 quilômetros de altitude. Quando ele chegar no campo de ação, esse míssil antimíssil vai ter 25 segundos para rastrear, travar, atingir, e que o outro não tenha nenhuma contramedida, porque até que esse míssil ele tem uma suíte eletrônica altamente desenvolvida e praticamente à prova de interferência eletrônica. O que ela tem lá dentro, eles não me falaram, né? Mas bem à prova. E nós podemos levar isso muito a sério por um motivo. Todo o armamento de ponta até agora usado na Ucrânia, a única coisa que fez foi passar vergonha. Os aviões do futuro dos Estados Unidos, a única coisa que passam é vergonha. Tem imagens aí na rede de um Sukhoi 30, não um 35, um 30, ou um 27, eu não sei, mas acho que é um 30, um Su-30, enrabando um F-22. Como isso pode se ele é invisível? Mas tem. Nos céus do Líbano. O F-35 é invisível, mas se ligar qualquer coisa, se ligar um liquidificador para fazer uma vitamina,
já é pego por tudo quanto é lado. O pior, não tem velocidade para alcançar um TU-160. O cara, quando acelera ao máximo, o grande interceptador, que não pode voar acima da velocidade do som por muito tempo, porque senão derrete. Esse é o grande armamento. A última grande falácia que cai por terra do Ocidente é o nosso querido e amado Iron Dome. Isso é uma análise, gente. O Iron Dome não protegeu nada nem ninguém. O Iron Dome mostrou que é uma falácia. E agora eu vou falar para vocês, segredinho de quem vem no canal. O Iron Dome sofreu interferência eletrônica. O nível do sistema de rastreamento que tem em Israel no Iron Dome e que tem num muro de 700 quilômetros cercando a faixa de Gaza, seria impossível qualquer movimentação sem a captação do sinal. Mas ocorre que eles não captaram nada. Rubem, e por que eles não denunciam isso? Porque seria uma derrota pior ainda. Você imagina você dizer para alguém que seu sistema eletrônico foi burlado. Você, na sua loja, que tem costume de botar na loja, esta loja é protegida por tal, você imagina no dia seguinte, no botequim, você reclamando que entraram na sua loja e que aquela porra não funciona. Você imagina o que vai acontecer no dia seguinte? Vai ter corrida para assaltar a tua loja. Vamos lá que aquela porra não funciona. Ah. A interferência eletrônica existiu. E eles não têm para quem reclamar, nem para o Papa. Mais ódio contra o povo palestino. Tudo isso que está acontecendo, tá? Eu quero dizer para vocês que apesar da atitude quase amadora do Hamas, há muita engenharia por trás disso, há muito ensaio por trás disso. Esses ataques de Israel, claro que iam acontecer. Eu quero saber qual a efetividade disso, além de matar crianças e mulheres. Eu quero saber se a rede de talvez milhares de quilômetros de túneis que existe no melhor estilo Vietcong, embaixo da faixa de Gaza, foram afetados. Eu quero saber se a invasão por terra, se existir, se o povo de Israel vai tolerar e aguentar um número que pode chegar a 100 mil mortos, de um país que tem uma faixa de natalidade muito baixa e um índice de escolaridade muito alto, e todos são conscritos. O que isso quer dizer? É que esses 100 mil não são soldados regulares. Esses 100 mil são engenheiros, são físicos, são químicos, são drag queens, são um monte de coisa. Tem de tudo ali. São professores universitários. Ou seja, o exército, todo o país perde numa guerra, porque perde muitos talentos e possíveis talentos. Israel perde mais do que isso, perde talentos já comprovados no mercado de trabalho. Então, a sociedade de Israel, mesmo matando 1 milhão, mesmo dizimando, que eu falei, se dizimar a Palestina, você não dizima o Hamas, ele nasce forte em outro lugar. O único jeito de você acabar com o Hamas é um choque de credibilidade. Porrada de um lado, credibilidade do outro. Sem credibilidade não vai a lugar nenhum. E você não consegue credibilidade batendo na população civil, matando a população civil, criando ódio na população civil, exasperando a todos. Muito pelo contrário. Quanto menos esperança você der ao povo palestino, mais o Hamas será forte. Menos o cara tem a perder, mais ele vai sentir prazer em se vingar. Aí você começa a historinha dos Alencar e do Sampaio, lá em Exu, no Nordeste. Eu mato um seu, você mata um meu, eu mato um seu, você mata um meu, e a gente vai se matando até acabar. É essa a solução? Não, não deve ser. E os Estados Unidos, ao invés de mandar uma força de paz, podia mandar McDonald's mesmo, Burger King e tudo, podia mandar para lá, manda lanchonete, manda comida ruim, não tem problema, manda Coca-Cola. Faz o que o Lula falou, só que em vez de cachaça e sinuca, mostra boa vontade, vamos abaixar as armas. Por que não? É esse o meu discurso de ódio. Eu sou o cara que fala em ódio. Tá? O bonzinho diz que a gente tem que ir lá se vingar, e se alguém tem coragem de ficar do lado do povo palestino, eu tenho. Eu estou do lado do povo palestino. Também estou do lado do povo de Israel, do povo,
do povo, do povo. Eu não quero um morticínio. Eu não quero uma terceira guerra mundial. Eu não quero o fim da humanidade por causa disso. Eu queria que as pessoas tivessem um pingo de humildade, baixassem dos seus pedestais e falassem assim, olha, isso aqui está errado, vamos acertar. Não, não existe nenhum discurso nesse sentido. Tem o chupetinho, o chupetão, o isso, o filho, o 01, o 02, o 03, o queima-rosca, a turma toda, sentinela, mão, solidariedade, mentira, muita mentira, 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 mentira e negação da realidade. Não tem nada pior. Porque enquanto você mente, está tudo bem. Agora, quando você começa a acreditar na sua própria mentira, no seu próprio engodo, o negócio começa a ficar muito bravo, muito perigoso.